que você sabe de batalha espiritual? Guerra nos ares, tribunal de Deus, mapeamento geográfico, intercessão profética, libertação, cura da alma. Todas as sextas eu estou aqui na Escolges, Escola de Guerra, de 14h30 às 17h, com um tema mensal. Tá? Estaremos aqui estudando batalha espiritual à luz da Palavra de Deus e também, é claro, à luz dos acontecimentos que nos ocorrem sempre. O meu povo perece por falta de conhecimento e eu proponho você a conhecer um pouco mais desse mundo tenebroso ao qual a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Se inscreva na nossa escola. Tenho certeza que a partir desse momento em que você compreender melhor o mundo espiritual, as estratégias do mundo espiritual e aquilo que o Espírito Santo tem a te oferecer, você será um guerreiro preparado para as vitórias do Senhor. Se inscreva logo. Te aguardo, hein? Como é que funciona isso? Vamos entender uma coisa? Vamos para o lado científico para a gente terminar no lado espiritual. Primeiro, você tem que entender que há uma teoria de universo paralelo. Um universo paralelo é como se fosse um universo igual ao nosso, só que em outra dimensão, tudo é igual, pessoas, tempo, mundo, só que em outra dimensão, poucas coisas podem mudar. A teoria, deixando bem claro que isso é uma teoria, diz que você existe também no outro universo. Imagine isso. Não um, há quem diga que são 11. Como chegar? Há várias maneiras de chegar ao suposto universo paralelo. Uma delas é a viagem no tempo e espaço. E imaginemos que estamos a ir a 99,9 da velocidade da luz, já que irmos a 100% da velocidade da luz é impossível. Segundo a teoria, podemos ir nessa velocidade, abrir uma espécie de buraco temporal, no tempo e espaço, e ir para que legal, estava lendo aqui, show, maravilha, pô, muito bom isso. Venha. E ir para o universo paralelo. O que significa isso? Há essa teoria nos filmes da Marvel, desenhos, e os teóricos quânticos, eles de alguma forma dizem que é um universo paralelo ao nosso. Há quem diga que há 11 universos paralelos ao nosso. Eu, assim, não me aprofundei, não tenho conhecimento científico adequado, né? Sim, linha do tempo. Isso aí também tem o paralelo que está na Amazon Prime. E o que acontece? Há essa possibilidade de que eles digam que é uma interferência entre os dois mundos, que em algum momento, é uma teoria deles, não minha, que em algum momento há essa passagem, como está aqui na ilustração à esquerda, o buraco negro, o buraco branco, e a singularidade, é onde os dois universos se encontram. Então, nessa singularidade, os dois horizontes de eventos, onde nada sai, nada entra, em tese, pode trazer a singularidade, que é justamente o encontro de fades, né? É o encontro de fades, fade in, fade out. Quem trabalha com som e estudo sabe, fade in, fade out é quando se cruzam, e talvez alguém na outra dimensão está te influenciando, porque existe uma pessoa igual a você, do mesmo jeito que você, no mundo igual ao seu, mas que não sabe que você existe, é um espelho. Ok, beleza, entendi a teoria. Então essa é a teoria dos universos paralelos, né? Através do buraco negro, o buraco de minhoca e outras coisas mais. Aí você tem o chamado realidade alternativa, que eu tendo a entender um pouco mais, trazendo para o lado espiritual. Realidade alternativa é outra coisa, completamente diferente do universo paralelo. A realidade alternativa acontece neste próprio universo, no nosso planeta, e é uma teoria que a ciência estuda. A realidade alternativa está ligada às viagens no tempo. Imagine, você está no ano de 2016 e numa máquina do tempo volta para 2015 e mata uma formiga. Segundo a teoria, se você alterar, voltando para 2016, o mundo vai ser outro, porque o mundo está numa realidade. Aí tu fala também do efeito borboleta. Quem viu esse filme sabe, é a teoria do efeito borboleta, que você pode alterar um evento, pequeno evento, uma batida de asas da borboleta, se ela for alterada conforme foi aqui, ela pode alterar todo o universo. Gente, deixa o like assim nas notificações, nós vamos chegar num momento legal, tá bom? Por favor, siga a gente lá, ajuda a gente, deixe o seu joinha, compartilha depois aquilo que você achar legal aqui, e depois teremos cortes dessa matéria.
Então vamos lá. Por que muitos têm um déjà vu? Né? O déjà vu é um efeito interessante. Alguns dizem que não, que é o cérebro que buga e mexe na questão espacial temporal do próprio cérebro. Eu discordo. E por isso que você no déjà vu é por isso que você no déjà vu acha que aquilo já aconteceu para você, mas na verdade é um bug do cérebro que torna o presente como se fosse passado. Ok, tudo bem. Vamos respeitar cada teoria. Eu já entendo que não. A teoria até que... A teoria até que faz sentido, porque cada ato muda no futuro. Se eu não fizesse a escrever este post, nesse momento, amanhã poderia acontecer alguma coisa que não irá acontecer. Ou seja, imagine que está na rua e pisa em uma casca, né? Cascata, não, uma casca de banana e escorrega. Se você for numa máquina do tempo, voltar a essa mesma altura e não tropeçar na casca de banana, o futuro é completamente outro. Ou seja, a teoria diz que você pode alterar o futuro por diversos modos e maneiras. Uma das coisas que a gente vai justamente tratar no curso é sobre isso. Tá, isso é uma teoria, mas vamos entender verdadeiramente o que a Bíblia diz com relação a isso. Primeiro, nós temos um mundo temos dois mundos, perdão, o mundo espiritual e o mundo físico. Se eu fosse usar a teoria dos buracos negro e branco, eu já não colocaria ali buraco negro e branco. Eu já traria a convicção real de que isso aqui é mundo espiritual e mundo físico. E tem a singularidade. Sim, temos a singularidade ao meio ali, sim. Quando você consegue ligar o mundo espiritual ao mundo físico. A maioria das pessoas estão extremamente materialistas, então elas não conseguem sair de um fluxo material para o fluxo espiritual. Eu falo isso subindo a montanha de Deus. Então, a pessoa que está num fluxo, que ela vive um fluxo material, ela não consegue perceber a interação do mundo espiritual, ela não consegue ter a percepção de que o mundo espiritual está interagindo com ela e que coisas espirituais estão sendo afetadas ou ambientadas ao mundo dela, porque tudo é trazido no processo mental. Quando falamos de coração na Bíblia, coração não é músculo cardíaco, são os sentimentos. Os sentimentos, eles são combustíveis para que a nossa vida tome direita e esquerda. Raiva, mágoa, tristeza, angústia, dor, euforia, alegria, ilusões, desilusões, tudo isso nos leva a tomar decisões. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer, o homem não se engane, aquilo que ele plantar, ali não está falando de castigo, e o homem plantar certamente colherá. Uma das 3 leis alimentares newtonianas, entre elas, é a lei da ação e reação. Né? Toda ação gera uma reação inversa proporcional à que gerou, ou seja, tudo que você vai gerar vai retornar para você de uma forma ou de outra. Então, o que nós pegamos nisso aqui? O que nós vamos entender nisso aqui? Que, na verdade, nós somos seres interacionais ou interacionistas no que tange a realidade material e espiritual. O problema é que nós vivemos num materialismo tão grande, e Paulo chama a nossa atenção em Colossenses e diz, olha, se vocês já estão crucificados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está. E é nisso que nós vamos nos apegar aqui para mudar a realidade. Por que a sua realidade não muda? Porque você está muito pautado, e Paulo diz que não se guia por vista. Entende quando Paulo diz assim, eu não me guio por vista. Embora andando na carne, eu não milito segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando nós sofismas e todo baluarte, ou tudo aquilo que se levanta contra Deus, e tudo aquilo que é contra Deus, punindo toda a desobediência e fazendo a nossa obediência, ou seja, quando toda a nossa obediência for palpável diante de Deus. O que nós vemos aqui? A fé não é religiosa. A primeira coisa que nós vamos entender. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, a palavra que é cosmoi no grego, mundos é universos, né? E não está falando de mundo humano, mundos no sentido extrafísico. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Outra versão diz de maneira que vê... Pela fé, de maneira que o visível veio existir do que não se vê. O que significa isso? A fé não é religiosa. Primeiro, a fé, ela é uma percepção natural e sobrenatural. Primeiro, a primeira percepção de fé que você tem é o acreditar, é o crédito que você dá. E quanto mais você crê em algo, mais essa realidade se impulsiona para você. Quanto mais você acreditar em uma coisa, mais haverá possibilidade dessa coisa se manifestar. E não estou falando de lei de atração, não. Antes que alguém já conclua que eu vou falar isso, nada de lei da atração.
Entenda, por que pessoas chatas andam com pessoas chatas? Os iguais se atraem. Como assim? É uma questão de consciência, energia de consciência. Você é estudioso, você vai ter pessoas estudiosas ao seu lado. Nerd anda com nerd, maluco anda com maluco. Sim ou não? Enrolado anda com enrolado. Já notou isso? É uma tribo. E se você não quer mais essas pessoas continuam andando com você, a culpa é sua, não delas. Você ainda não conseguiu estudar, você ainda não conseguiu mudar, vou usar as duas linguagens, você ainda não conseguiu mudar o seu status de vibração. Segundo, você não conseguiu mudar a sua forma espiritual, entendeu? Você não conseguiu mudar a questão do seu status humano. Os seus pensamentos, a forma de pensar, se você parar para pensar, o que é a salvação? O que Jesus faz quando nos salva? Jesus nos salva por um sacrifício vicário, por um sacrifício na cruz, traz o Espírito Santo para mudar a nossa forma de pensar e ver o mundo. Quando Jesus nos muda, e Paulo escreve isso em 2 Coríntios, ele diz assim, e assim, 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Não é tudo novo de roupa, usos e costumes. Agora eu não falo mais palavrão. Agora eu não bebo mais cachaça. Agora eu não fumo mais. Agora eu não... Para, não é isso, cracudo. Não é disso que se fala, crente. É mudança de vida no sentido estrutural. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é uma nova formação de mentalidade, é uma nova formação. E a sua mentalidade rege seu corpo, e a sua mentalidade rege o seu sistema fisiológico, biológico, e a sua mentalidade mexe e rege com o teu sistema filosófico, mexe com a sua percepção de vida. Por isso que a pessoa muda, ela muda em todos os sentidos. Muda em todos os sentidos. Você é uma nova criatura porque a partir daquele momento as pessoas não te reconhecem mais. Só que no caso da igreja evangélica, elas fazem um cara chato, uma mulher chata. Agora eu sou de Jesus. Agora Jesus me salvou. Aí começa a fazer discurso, parece pessoal de esquerda. A pessoa não se converte a Jesus, ela se converte a uma doutrina, ela se converte a uma visão, ela se converte a um discurso. E eu digo, o crente às vezes ele parece muito com petista. O crente às vezes ele parece muito com o pessoal do PSOL, principalmente pentecostal, ama a igreja pentecostal, mas esse comportamento que não muda nada, porque a pessoa continua, está cheia de escândalo, está cheia de... Eu não vou entrar nisso, que a resenha é sobre isso, a resenha é sobre transformação e mentalidade, mudança de percepção da vida. A pessoa não entende que o Cristo, quando entra na nossa vida através do Espírito Santo, ele nos traz uma percepção de mundo tão diferenciada que nós mesmos começamos a achar estranho como estamos vendo o mundo a partir de então. Nós mesmos começamos a ficar assim, caramba, será que eu estou com Deus ou estou com o diabo? É tão profunda a mentalidade, é tão profunda a percepção, aí você lembra de Paulo que diz, o homem espiritual a tudo discerne, por ninguém discernido. O homem espiritual, homem, fala gênero humano, né? A pessoa espiritual, ela começa a discernir o mundo, ela consegue perceber, filtrar, entender, compreender, ajustar o mundo, a partir do que agora ela consegue estruturar, ela consegue dialogar com a visão. Você entende? Não é paradoxal mais. É uma visão que ela dialoga com a sua própria visão. Diz, meu Deus, como é que eu não percebi isso antes? Fulano é mala porque ele tem problemas psicológicos profundos. Isso aqui não vai para frente porque o sistema mecânico dessa igreja funciona totalmente errado. Meu Deus, o bairro onde eu moro, infelizmente, está cheio de pessoas que não têm estrutura educacional e moral nenhuma. Você começa a ver o mundo, parece que você fez 200 universidades, parece que você tem 200 diplomas de humanas. Preste atenção, quando Cristo começa a te mudar, a mentalidade dele, que é suprema, ela começa a te... É como se viesse aqui, ó, entrando sobre você, e você começa a perceber o mundo. E aí nem a igreja evangélica dá jeito em você. Dá jeito que eu falo o seguinte, ninguém pode te enquadrar. Aí você lembra de Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Aleluia! O vento sopra onde quer. Você não vê, você não ouve. Assim, olha o que Jesus fala, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Paulo pega esse gancho e diz, o homem espiritual discerne a tudo por ninguém discernido. Ele é um homem invisível no meio da multidão na feira. Você entende isso? Imagine você, uma pessoa invisível no meio da feira. Você vê todo mundo e ninguém te vê.
Esbarra em todo mundo, mas ninguém sabe que você está esbarrando. Você está enxergando todos, você está ouvindo todos, e ninguém está te vendo, ninguém está te ouvindo. O homem espiritual, conforme Paulo diz, é isso. E a pessoa que nasce de novo, segundo Jesus com Nicodemo, João 3, vai dizer isso. Você entende isso? Compreende essa percepção de espiritualidade bíblica? Você entende que eu estou trazendo para vocês? Bíblia, base, não é o que eu acho. É o que Paulo, é o que Jesus, é o que João, é o que todos vão dizer. O evangelho, ele precisa... a gente começa a entender o evangelho de forma correta. Não prática, mas correta. A gente quer praticar para depois de entender. É mania nossa. A gente coloca a televisão na parede e depois vai ler o manual. Vai ler o manual, não. Se der ruim, a gente vai procurar o manual. Sim ou não? A gente compra a geladeira, a gente compra a televisão, a gente compra o computador, instala e não lê manual. Sim ou não? Fala para mim que você vai ler o manual primeiro. Não. Você compra, tira da caixa, mete a televisão na parede, monta a geladeira, monta o equipamento e quando dá ruim, pega lá o manual para ver porque é que deu ruim. É mania nossa. Você primeiro, ao invés de aprender a ser cristão, te ensinaram que você tem que dar fruto sem lançar semente. Eu nunca vi alguém dar fruto sem lançar semente. Mas para lançar semente, você tem que ter um mínimo conhecimento de agronomia. Então o que acontece conosco? A gente só vai perceber que a nossa vida de crente está dando ruim depois de tentar experimentar, usar, mudar canal, mudou para 10 igrejas. As 10, você foi para Deus e Amor, Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Presbiteriana, Nova Vida, Vida Nova, dá mais nome aí, Metodista, Wesleyana, Ortodoxa, aí foi para Adventista, saiu da Adventista, não gostou, voltou para Batista, foi para uma comunidade, não sei quanto, foi para Lagoinha, foi... E não, meu irmão, tu vai passar por mais 10 igrejas, sabe por quê? Você quer uma experiência sem entendimento, nunca conseguirá. Primeiro os entendimentos, depois as experiências, isso é psicopedagógico, isso é pedagógico. Primeiro você ouve. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo diz. Ouvir aqui não é escutar. Primeiro você ouve, imagina, considera, examina, experimenta. Aí depois você tem o empírico. Você está compreendendo o que está acontecendo conosco? Nós nunca vamos conseguir. Jesus levou 3 anos e meio, os discípulos fizeram 2 atos com Jesus, 2 atos que ele mandou. 2 atos. Expulsar demônio na comissão dos 12 e curar enfermos, depois na comissão de 70. Qual outra coisa Jesus manda fazer? Multiplicar pães e peixes. Em 3 anos e meio, os apóstolos fizeram 3 ações, uma acompanhada com Jesus e 2 sem Jesus. Sim ou não? E estavam fisicamente com Jesus. Em 3 anos e meio de ministério. Uma comissão de 12, uma comissão de 70, uma multiplicação de pães. Experiências tiveram. Filha de Jairo, andar sobre as águas, veio endemoniado de Gadareno, mas nenhuma deles eles tomaram de frente. Nenhuma delas, não foi eles que expulsaram o endemoniado de Gadareno. Pedro andou porque Jesus mandou e mesmo assim caiu. Eles só observaram Jesus chamando a menina, Talita, tame cumi, levantando, indo para Lázaro. Ou seja, eles só observaram. Você vai para a igreja com 1 ano, você já é obreiro, você já está cheio de atividade na carcaça. Sim ou não? Cracudo. E não dá cargo não para você ver. Não dá cargo para essa turma não. Eu estou aqui 2 anos nessa igreja, ninguém me chama para fazer nada. Você quer fazer o quê? Me dá o teu currículo espiritual. Quer varrer calçada? Quer limpar banheiro? O que você quer fazer na igreja? Você quer liderar pessoas. Uhum. Se alguém procura episcopado, boa coisa, quer. Mas primeiro, não seja dado ao vinho, tenha uma só esposa e que administre e comande bem sua casa, porque aquele que não sabe administrar, não tem uma vida administrável bem na sua própria casa, não pode administrar a casa de Deus. Você não aprendeu nada e quer comandar os outros? A questão não é o que nós fazemos, queridos. A questão é como nós fazemos. As pessoas que hoje estão liderando igrejas, elas não têm o mínimo de convívio com Cristo da maneira que deveria conviver. Eu não estou dizendo que eu tenha, eu não estou dizendo que eu sou melhor. Só estou dizendo que a maioria das pessoas, ela vai para dizer que faz alguma coisa. Entocha o umbigo na cantina, na cozinha, vive dizendo que faz missões. O outro diz que não, eu estou no louvor, sou levita. O outro diz que está na escola bíblica. Eu não sei que... Meu irmão, vocês não têm vida com Deus. Desculpe, vocês não estão entendendo. Não, mas como é que o senhor está me acusando de ter vida com Deus? Eu sou uma pessoa que não vive em pecado. Eu sou uma pessoa que isso, eu sou uma pessoa para aquilo. Eu não estou dizendo o que você faz ou deixa de fazer. Eu não estou dizendo que você vive ou não em pecado.
Você dá bom dia para Jesus todo dia? Você vai ao céu todo dia? Você vai lá no trono, toma a bênção dele? Você é arrebatado até o terceiro céu? Você tem anjos conversando com você todo dia, você recebendo conselhos, avisos do céu? O Espírito Santo te acorda de madrugada, conversa, bate altos papos, não é te acordar para você orar, não. Bate altos papos com você. Você, ao chegar na igreja, você entende o que está acontecendo ali, Deus começa a falar com você sobre tudo o que está acontecendo. Quando você vai assistir o jornal, o Espírito Santo, né, ele faz com que você pare de ouvir o jornal para ouvi-lo, para o que vai acontecer amanhã. Você tem a noção de quando você anda na rua, o que está acontecendo, os demônios que estão naquela rua. Você tem noção do que está acontecendo com as pessoas. Você consegue olhar para uma pessoa e ver o que está acontecendo com a pessoa e poder chegar lá e ministrar. Não, 99% das igrejas, das pessoas não tem. Então você está dizendo para mim que tem vida com Deus porque você ora, jejua, fica no quarto, não peca, não fuma, não bebe, não prostitui. Isso você acha que é ter vida com Deus? Não, isso é uma vida de regra moral. Isso é uma vida onde você procura manter-se em limpeza de consciência. E isso é uma vida boa, diga-se por sinal. Continue assim, mas vida com Deus é a vida de Elias, é a vida de Moisés, é a vida de Daniel. Vida com Deus é a vida de Samuel. Vida com Deus é a vida de Noé, a vida de Enoque, vida de Paulo. Essas pessoas tinham interação com o espiritual vítico. Paulo está no navio, o anjo aparece assim, não tem mais Paulo, ninguém que vai perder, eu dei todas essas vidas para você. E Paulo vai lá no comandante e diz, olha, um anjo do Senhor veio aqui agora no navio. Oh, Deus. Para com isso, gente. A gente está confundindo vida moral com vida espiritual. E se você só tem vida moral, você não vai entender que a fé não é religiosa. A fé é uma convicção. A fé é uma convicção, vai além da igreja. A igreja, pelo contrário, muitas vezes ela nos atrapalha. Ela nos mostra, a igreja ela nos mostra um caminho alternativo que não pode ser alternativo, nem deveria existir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou falando de Jesus, não eu. Eu sou um mero ser humano, como diz Paulo, não que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que vão ficando e seguindo para as que vêm adiante, prossigo para o alvo. Paulo ele me dá essa frase, me dá o direito de usar essa frase. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Deixando para trás a religiosidade, deixando para trás conceitos evangélicos, deixando para trás esse sistema, esse subsistema religioso, deixando para trás, atentando para as que estão vindo adiante de mim, se vale a pena ficar ali, se vale a pena parar ali, se vale a pena portar ali, se não, pelo amor de Deus. Como você não, a sua fé é baseada na crença que você tem na sua igreja, preste atenção. Você pode criticar o católico, você pode criticar o espírita, você pode criticar o afro-espírita, umbandista, candomblessista, quem mais você quiser criticar. Você pode achar triunfalmente que você é a representação de Cristo. Você foi salvo por Jesus. Eu creio que se você recebeu Jesus como salvo, você está salvo. Eu creio que a Bíblia tem que ser verdadeira para nós crermos nisso. Eu creio que se você clama, Abba, Pai, só pode fazer isso através do Espírito Santo. Mas entenda, isso não quer dizer que você tenha a fé para mudar a realidade ao seu redor. Você ainda não possui essa fé, porque a fé que você tem ainda é primordial, uma fé religiosa. E mesmo o caminho que nos ensinaram é um caminho muito fechado. O caminho que nos dão é um caminho extremamente entulhado. Às vezes fico preocupado se não estão nos dando, acima de tudo, até mesmo um atalho. Só que Jesus não é o atalho, Jesus é o caminho. Em verdade vos digo, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Olha o que Jesus fala sobre oração e sobre estar. É a realidade duplicada, assim, por isso que eu digo, eu creio no mundo paralelo, mas que mundo paralelo é esse? Não é um mundo aqui, o outro mundo igual do Homem-Aranha, igual do Doutor Estranho, não. O mundo paralelo é o céu, assim na terra como no céu. Se há você aqui humano, há você espiritual. Mas quando é que eu passo a existir no céu? Quando você verdadeiramente nasce em Cristo, você se desdobra, o teu espírito vai para o trono. Quem diz isso é Jesus, não sou eu. Olha o que diz em Apocalipse para Laodiceia: ao que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono. Tá falando, olha só, ele está falando de quando chegar no céu. Não. Na terra. Ao que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-se junto com o meu Pai. Quando Paulo vai aos Efésios capítulo 1 e fala assim, eu peço, rogo, olha só, Paulo está escrevendo aos Efésios que estão vivos, aos que estão vivos, o pessoal da igreja de Éfeso que está vivo, está lendo a carta. Rogo ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, a partir do verso 16. 1, 2 e 3, depois pula para o 16. Rogo ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê no seu entendimento, no seu coração, e abra os olhos do vosso coração para que vocês possam saber quais são as riquezas da glória que estão assentadas com Cristo nas regiões celestes e quais são as grandezas do chamamento de vocês
a qual ele conquistou e deu tudo para a igreja. Mas para isso, você tem que estar com uma vida espiritual no trono. Tem que haver um desdobramento. Desdobramento é a separação, assim na terra como no céu. Você lembra que Eliseu falou para Geazi, quando Geazi foi pegar? Você lembra que Deus foi falar, que Eliseu falou para Geazi, quando Geazi foi pegar os presentes de Naamã, na comitiva de Naamã? E aí, Geazi, tudo bem? Você demorou, filho? Onde você foi? Não, eu fui ver algo lá para minha mãe, para o meu pai, seu Eliseu. E eu demorei um pouquinho. Eliseu ficou só olhando. Por que está mentindo a mim? Aí tu vê Pedro com Ananias e Safira. Esse aqui é o dízimo que vocês disseram que ia trazer. Não tem a ver com dinheiro, hein? Tem a ver com verdade, contaminação de povo. Olha, Eliseu com Geazi, Pedro com Ananias e Safira. Acaso, olha bem o que Elias disse, acaso meu espírito não foi com você? Como assim? Se eu tiro o espírito de mim, eu morro. Acaso não foi o meu espírito contigo? E viu, não é? Eu tive uma visão e Deus me mostrou assim uma estrela. Aí, de repente, essa estrela virava uma pomba branca. Aí, irmão, o irmão está compreendendo o que eu estou falando com o irmão? Aí essa pomba, irmão, ela de repente posava assim. Essas revelações, irmão, nossa Deus. Essas revelações que parecem um filme do Bob Esponja, que parece Ah, rapaz, é complicado essas revelações, viu? Já viu alguém te contando essas revelações? Passa por um Transformers. Vira carro de polícia, vira jato, vira robô, do robô, aí vem um Bumblebee. Ninguém aguenta, irmão. Papo reto. Mas porque não tem expertise para isso. Não tem vida para isso. Então vamos lá. Eliseu fala assim, acaso meu espírito não foi contigo? E viu quando você pegou todas as coisas de Naamã? Por que fizeste isso, Geazi? Por causa disso, toda a lepra dele vai para você. Caramba! Como assim? Sobe, calvo! Ele me deu só um comando, saíram ursas do bosque, não são meninos não, tá? Eram jovens que estavam debochando de Eliseu de uma forma muito grave. Uma falta de reverência muito grande, que Eliseu era a representação de Deus. Você entende isso? Aí chega Pedro, Ananias, o que houve? Não, esse dinheiro aqui... Cara, alguém te pediu dinheiro aqui, Ananias? Alguém pediu, eu falo isso aqui no Poder da Carne, por que eles morreram? Alguém te pediu dinheiro, cara? Alguém te cobrou algum dízimo? Tem uma campanha de envelope Power Ranger aqui? Alguém falou para você que venha na Fogueira Santa e traga 100 mil reais? Ninguém te pediu nada, cara. Cada um dá o que quer, Deus ama o que dá com alegria. Paulo vai falar isso lá em 2 Coríntios. Então por que você mentiu para o Espírito Santo? Por causa disso você vai morrer. Pum, morreu. Vem Safira, a esposa. Safira, quanto foi a oferta? Quanto vocês venderam o imóvel lá que vocês falaram que era? Ah, foi tanto. Safira, minha filha. Olha aqueles pés ali, ó. É do seu marido. Vocês ousam mentir para o Espírito Santo de novo. Você entende que nível é esse? Nós estamos muito longe, queridos. Vocês me perdoem, estamos muito longe disso aqui, assim na terra como no céu. Nós estamos num nível muito abaixo. O que nós vivemos de espiritualidade é festa junina. Quando eu vejo essa pessoa se empolgando aí, pastores no púlpito e outros... Eu respeito, irmãos, olha, eu não volto, não que eu tenha alcançado, muito pelo contrário, eu sou o pior dos pecadores nessa terra. Vou usar Paulo de novo. Eu sou o maior dos pecadores e o menor dos servos de Deus. Ponto. Eu prefiro me ver assim. Eu prefiro me ver como o mais pecador e o menor, porque para eu não me engrandecer em nada. E uma coisa eu faço, quem pensa estar de pé, né? Porque eu esmurro a minha carne, reduzindo a servidão para não cair naquilo que eu mesmo prego. E ao final de tudo, depois de ter salvado a muitos, eu mesmo me perder. Então, portanto, eu esmurro a minha carne, reduzindo a servidão para que não venha eu cair naquilo que eu prego. Depois de ter salvado a muitos, eu mesmo me perder. Então, vamos entender uma coisa? Raquel, uma coisa é ofício profético, outra coisa é espírito profético. Todos temos o espírito profético. Se todos temos o espírito profético, todos nós podemos receber qualquer revelação de Deus. Cuidado, são esses ensinos que quebram a gente. Você acaba criando uma barreira de aquele é profeta, aquele é pastor, aquele é evangelista. Uma coisa são dons, outra coisa são cargos eclesiásticos, outra coisa é o Espírito Santo em nós. Nada é impossível para o Espírito Santo, o vento sopra onde quer. E aí você tem que começar a tender a mudar a sua perspectiva. Como é que eu mudo minha perspectiva? Como é que eu mudo? Como é que eu faço, pastor? É indo mais à igreja? É orando mais? É buscando mais? Sim, você faz isso. Isso ajuda.
O que está acontecendo conosco? Estamos vivendo uma pressão tecnológica. E aí o que acontece? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto, de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Comecei a resenha falando sobre o quê? Justamente isso. Estamos tão focados nas coisas que nos seguram aqui que nós não entendemos o que Cristo falou. Buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Entenda, não é uma troca, é um caminho. Eu já preguei sobre isso como se fosse uma troca, mas não é. Vou explicar para vocês. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Significa o seguinte, a caminhada começa buscando as coisas de Deus. Porque o que tem para você está após a busca. Não quer dizer que eu tenho que buscar primeiro para receber depois. Não é uma troca, é um caminho. É uma troca. Não. Se eu buscar aqui, eu ganho aqui. Não, não é assim que funciona no mundo espiritual. É que quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, vem aprendizado, vem experiências, vem sabedoria, vem comunicação, vem revelação, vem aspectos novos. E aí é acrescentado não porque Deus está te dando, porque você está obedecendo a Ele. Você não está recebendo porque você é obediente, você está recebendo porque você evoluiu. Agora você sabe como conquistar, antes você não sabia. É sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus está dando um conselho. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, vestir e calçar. Vocês não são melhores do que a roupa, que a comida? Olhai os lírios do campo, olha os pardais. Presta atenção, vocês têm consciência, vocês são imagem e semelhança de Deus. Se vocês entenderem como era lá atrás, que quando vocês caminham na naturalidade do reino de Deus e sua justiça, as demais coisas, o que é demais? Estão ligadas, elas não estão fragmentadas. As demais coisas virão, vos serão acréscimo, acréscimo. Já ganhou alguma coisa andando no reino de Deus e sua justiça, vos serão acrescentadas. Acrescentadas, entendeu? Desculpe que eu estou muito assim, é porque me falta paciência às vezes para compreensão litúrgica das coisas que as pessoas falam no púlpito. Eu sou muito prático, o mestre é prático, o mestre ele tem que ser prático. Então o que acontece? Quando você busca o reino de Deus, não significa que agora eu vou para o monte, agora eu vou jejuar 10 dias. Faça isso, jejue, é importante, porque é algo que você tem que fazer para o corpo. Suba ao monte, vá orar, é importante, mas se você não buscar o reino de Deus e a sua justiça, nada disso, isso tudo será religião. Ok? Você vai estar só sendo um bom religioso, assim como um bom católico, assim como um bom espírita, assim como um bom budista, assim como um bom candomblessista, assim como... Você será mais um bom no sistema religioso. Mais um bom, mas você não vai evoluir nada. Conheço gente que sobe monte, mas vive com a vida financeira desgraçada. Conheço mulheres que vivem no monte, o marido não se converte nem a pau, Juvenal. Conheço mulheres de oração, de mesa de oração, que os filhos estão tudo no Bangu 1, Bangu 3, Bangu 4. É mistério de Deus. Ah, tá bom, obrigado. Aí você vê para a vida judaica. Isso não é admissível na vida judaica. Judeu ortodoxo, estou falando de israelense não. Isso aqui, enquanto o Espírito Santo não lhe comandar de forma profunda, vai ser uma leitura saudável, gostosa, vai ser uma leitura prazerosa, vai te dar alento, vai te dar consolo. Você vai ler aqui o Salmo 91, vai se sentir feliz. Você vai ler o Salmo 23, vai se sentir regenerado. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é maravilhosa, é pão. Mas olha só, ela tem, assim como o mundo paralelo, aqui ó. Aqui ó, vou dar um exemplo aqui ó. Essa é a Bíblia que você lê na igreja. Essa é a Bíblia que o Espírito Santo te revela. É a mesma. Elas são a mesma Bíblia. Só que o observador é outro. Essa é a Bíblia que você lê na tua igreja. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Você entendeu? Olhando assim, elas se parecem, são gêmeas, mas não são iguais. É palavra revelada. E só o Espírito Santo pode revelar. E o Espírito Santo só pode revelar quem sobe e muda a realidade do mundo espiritual. Não, é a mesma letra, é tudo igual. Os mesmos livros, o mesmo texto, só que o observador não é o mesmo. Quem lê não é o mesmo. Não é a Bíblia que faz a diferença, é quem está lendo agora. É o Espírito em quem está lendo. E nós estamos vivendo um mundo virtual. Está todo mundo aí viciado em celular, TikTok, Instagram. Vai ficar difícil isso. Vou dizer uma coisa para você. Se você não abrir mão da tecnologia, você não vai chegar ao reino de Deus.
Se você não abrir mão da tecnologia, do Instagram, de barará e biriri, esquece. Porque nós estamos vivendo essa tecnologia aqui. E é o que o Satanás quer. Vamos lá, Satã quer isso. Que você feche os olhos e os ouvidos para Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova de que não se vê. Agora, que fé é essa? É a fé alcançada, capítulo 11. Leia todo o capítulo 11, depois leia o 12. Hebreus 11 e 12. Ele está falando dos antigos, pela fé os antigos. Quem são os antigos? Noé, Abel, Daniel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Ele está falando que em dado momento essas pessoas alcançaram de Deus favor, porque na verdade elas conseguiram suplantar. Daniel jejuou na beira do rio, Daniel fazia muitas coisas de judeus na lei. Mas o principal de Daniel não era que ele orava 3 vezes ao dia, não é porque ele fazia isso, é porque Daniel conseguiu alcançar e entender, desde tenridade, desde quando era novo, o que era viver com Deus e para Deus, mesmo dentro de um sistema religioso. Só que o sistema religioso de um judeu ortodoxo é muito diferente do sistema religioso de um evangélico brasileiro. Desculpe. Jesus é tudo em nossas vidas. Jesus é tudo. Nos salvou, nos libertou, mas nós estamos há anos-luz comportamentalmente. Quem salva é Jesus e ponto final. Mas comportamentalmente estamos muitos anos-luz atrás dos orientais. O oriental, quando se converte a Jesus, pode ver, o cara vai arrebatado, faz milagre, some, ninguém sabe quando ele morreu, vai embora, vira Melquisedeque, não sabe de onde veio, para onde foi. É nascido no vento, é nascido pelo vento do Espírito. Você pega esse livro aqui, ó. Se isso aqui não te impactar, meu amigo, se isso aqui não te impactar, pelo amor de Deus. Essa é a diferença. Por isso eu estou propondo. Fez essa coisa para chamar para o curso. Fiz sim, porque eu preciso que vocês... Entenda, meus irmãos, há 2 níveis de galardão, tá? Eu vou falar isso, vou falar isso hoje no nosso curso, na nossa mentoria judaica. Há 2 níveis de galardão. É o galardão que você recebe na terra e o galardão que você não recebe na terra para receber na vida vindoura. E eu tenho os 2 galardões. Eu preciso do galardão da terra e preciso do galardão da vida vindoura. Eu tenho que saber administrar. Porque tem muita gente abrindo mão do galardão da terra achando que vai vir na vindoura. Lá não tem dinheiro. Lá você não tem fome, lá não precisa de casa. Então, cuidado. Você está abrindo mão do galardão daqui para ter lá. E, de repente, lá, o galardão de lá, ele é muito superior ao daqui. Você precisa do galardão daqui. Mas, para isso, você precisa ter entendimento. O que é isso? O que eu estou vivendo? Como eu estou vivendo? Para de se enganar em nome de Jesus. Vai ter uma vida correta com Deus. Vai ter uma vida com Deus. Sim, mas então, por que Jesus mandou o Espírito Santo? Porque é impossível ver a Deus sem o Espírito Santo. Deus manda Jesus, Jesus manda o Espírito manda para Jesus, Jesus manda para Deus. Entendeu? Vai e volta. Deus envia Jesus, Jesus envia o Espírito traz o homem para Jesus, Jesus manda o homem para Deus. Então, aí de volta. Ciclo espiritual. Deus, Jesus, Deus, o Pai, Jesus, o Filho, irmão mais velho, Espírito, nosso mestre. Espírito mestre manda para Jesus o mais velho, Jesus o mais velho manda para o Pai manda para o Filho. E a gente fica nessa triangulação, porque cada um deles, não vou entrar em trindade, cada um deles tem um motivo especial para as nossas vidas. O Espírito Santo é o nosso mestre. Sim, ele é. Elisete, Efésios capítulo 4, verso 11, ele mesmo é uns para apóstolos, profetas, até que chegamos a estatura de varonilidade perfeita, ao tamanho, a chegar na perfeição de Cristo. Entende o que é fé? Fé é entendimento, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não é acreditar, fé é entender. Vou repetir, fé não é acreditar, fé é entender. Por isso que as pessoas dizem, eu tenho fé e nada acontece. Não, você acredita e nada acontece. No dia que você entender, tudo acontece. Tudo é possível que crê. Você entende isso? Repito, as pessoas pensam que fé é crer em algo. A fé é o firme fundamento das coisas que se aguardam. E é a convicção de fatos que não estão sendo vistos. Por que a convicção? Porque eu entendi. Eu não só acreditei. Quem acredita e acha que isso é fé, não vai alcançar nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, quando você entra no mundo científico do quântico, você consegue compreender isso pela ciência. Porque, na verdade, aqui tem ciência, profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quanto da ciência de Deus.
Quão insondáveis são seus juízos, quão perfeitos são seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem deu a ele primeiro para tomar dele? Quem lhe ensinou alguma coisa? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Pronto, falei. Aqueles irmãos que falam assim, né? Pronto, falei. Mas é assim que é o mundo espiritual. É assim que você manifesta. É assim que você consegue ver é assim que você consegue enxergar mecanismo espiritual. A revelação, muitas vezes, é um acesso. Revelação é quando vem a você, acesso é quando você vai. E os profetas da nossa geração só têm revelação, não têm acesso. Raros têm acesso. Raros têm acesso. Porque o acesso não é quando Deus me dá, é quando eu vou. Opa, tô indo, pai. Pum. Vai, vê, entende, ouve, pá, volta para a terra. Compreendeu? Deixa o like, assina a notificação. Fica assistindo aí bobeirinha, TikTok, dancinha, fofoquinha gospel. Irmão, quando eu vejo o pessoal, o podcast fazendo fofoca dos outros, falando de vida dos outros, me irrita profundamente. Elevar o nível de consciência, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele. Olha bem, em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar em nós, então também vós vos manifestareis com ele. Irmão, aí você vai ouvir o quê? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Abra-te, mar. Você vai entender. O que a gente está vivendo hoje é a creche da Tia Naná, gente. Desculpa. Pintar a parede de preto. Botar isso, música, dancinha com lenço. Escolinha da Tia Naná. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá. Educa. Alfabetiza, mas não torna ninguém gênio. Salva. Cura. Liberta. Mas não engrandece ninguém ao nível de Cristo. É isso que eu estou falando. Não estou desqualificando a salvação. Só que a salvação é o início de uma caminhada. Não é toda a caminhada. Você está entendendo isso? Eu não estou desqualificando a salvação. E nem dizendo que a igreja tem o seu papel. Só que a igreja para no tempo e no espaço por questões sociais. Ela é movida por pessoas e não por objetivos. Quando Paulo diz prossigo para o alvo, deixando para trás inclui pessoas, tá? Deixando para trás lugares, pessoas, deixando amigos, deixando para trás coisas que vão ficando e olhando para as que vêm diante de mim para perceber quem eu posso levar, o que eu não posso levar, não, prossigo para o alvo. Eu desvio, dou um tapa, vou para lá. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ok? E aí, irmão? O Espírito Santo, Deus, como diz Tiago, falta sabedoria, peça, Deus dá sem medida, Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que fazemos acepção de Deus. Os ouvidos do Senhor não são tapados para que não possa ouvir, nem suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Porém, nós fazemos inimizade entre Deus e nós. Nós fazemos inimizade com as nossas transgressões. Então Deus fica com o seu... Não! Olha o que ele diz a Salomão, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender, tomar uma postura nova, arrepende. O que Deus fala com Salomão é que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, arrepende, veja onde caíste, volta ao primeiro amor. É a mesma frase em tempos diferentes. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, prossiga. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossiga em conhecer a Deus. Pastor, nenhuma igreja é perfeita. Não exige isso de igreja nenhuma, pelo amor do Senhor. Entenda isso. Fruto, Luli. Pelos frutos conhecereis. Maturidade. Não é fruto de coisas, não, tá? Não é frutos, eu tenho carro, eu tenho casa. Não. Isso é fruto de trabalho, é fruto de formação, é fruto de inteligência, é fruto de expertise, fruto de fazer bons negócios, tá? Não é esse fruto. Quando falamos de fruto, é maturidade. É conversar com a pessoa e entender onde ela está. Tem gente que é tão grande que causa vergonha na gente, conversar com elas. Tem gente que é tão grande que ela segura porque ela sabe que não pode falar tudo que ela precisa falar para você. Tem gente que é tão pequena que ela fica mostrando os seus badulaques, que ela mostra o seu carro, mostra... Eu vim dar testemunho, irmão, porque eu estava precisando de uma casa própria. Pô, amém, que bom. Glória a Deus. Mas não é isso. Meu irmão precisava trocar de carro. Parabéns. Não é isso. Irmão, porque eu precisava de uma vaga. Parabéns, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Faz parte do pacote, mas não é isso. Não é isso.
É você enxergar a vida como ela é e como ela está. Há coisas que Deus tira de nós, se a gente pensa que é o diabo. Não, é Deus. Deus nos ama tanto que toma coisas da gente. Vou repetir a frase. Deus nos ama tanto, quer investir tanto em nós, que ele tira os brinquedos de nós para a gente poder estudar. Já viu quando o pai tira o brinquedo porque a criança não quer estudar? Tira o game do filho, tira a rua, tira a pipa, tira a boneca, tira o desenho, tira a Netflix, porque ela precisa estudar. Tem coisas na nossa vida. Deus está mandando dizer isso para você agora. Eu estou dizendo isso para você agora, não sei para quem. Deus manda lhe dizer, eu ouso dizer para você nesta tarde, às 17h35, Deus está tirando coisas da sua vida para você estudar. Deus está tirando distrações da sua vida porque ele está voltando, Jesus está voltando e você está distraído com brinquedinhos. O Senhor vai tirar tudo de você porque te ama tremendamente. Precisamos do último avivamento, e o último avivamento não vai acontecer com crianças, o último avivamento não vai acontecer com meninos, o último avivamento não vai acontecer com ímpio, com pecador, com adúltero, com maluco, com ladrão, com mentiroso, falso profeta, não vai acontecer com esse. O último avivamento vai acontecer com pessoas que são, infelizmente, nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. O último avivamento vai acontecer com pessoas que não são melhores do que ninguém, mas que estão prosseguindo para o alvo, que estão entendendo o que está acontecendo, que está tendo discernimento de uma forma como nunca houve, só mesmo lá no início da igreja, nos antigos. É necessário que voltemos à essência de tudo. Então Deus vai arrancar sim. Vai arrancar o orgulho, vai arrancar o dinheiro, vai arrancar a amizade. Poxa, pastor, porque Deus tem algo com você. Deus tem propósito com você. Você não vê. A última geração tem que entender isso. O último bastão da corrida, quem já viu corrida de revezamento, o último bastão é o corredor que corre mais. Presta atenção. O último corredor no 4x100 é o que corre mais dos 4. Nós temos a tecnologia, computadores, internet, então deveríamos estar correndo mais do que Pedro, Tiago, João, Lutero, Calvino, mais do que Wesley, mais do que Moody, mais do que Billy Graham, mais do que todos os outros que correram por nós. Nós deveríamos estar correndo mais do que eles, nós temos tecnologia, no entanto, estamos correndo não. Eles passaram o bastão para gerações, chegou a nossa vez, pegamos o bastão e estamos brincando, estamos tirando onda, vamos ganhar, qualquer momento a gente ganha. Qualquer momento a gente ganha. Nós não estamos entendendo que o bastão está na mão. Corra! Muitos deixaram suas vidas para correr essa corrida, para dar o bastão na sua mão, igreja. Procure um novo nível de consciência, um novo nível de espiritualidade, um novo nível diante de Deus. Deus abençoe vocês. Deixa o like, assina a notificação, ajuda a gente aí, gente, tá bom? Leve esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam ouvir essa mensagem, ouvir essa resenha. A resenha de hoje está mais pesada, né? Foi bem... Eu senti desde o início, falei, vou socar muita gente, meu pai, misericórdia. Mas faz parte, né, irmãos? Você quer adquirir nossos livros, está aí, é só você pedir pelo WhatsApp. Tem livros aqui que vai te abençoar muito. Eu recomendo este livro, não é porque é meu, não. Recomendo. Subindo a Montanha de Deus. Leia esse livro.